Isto é muito sério. Se você não está feliz aí na sua vida, se não tem felicidade para você, significa você não está vivendo seu propósito. Assim, é curto e grosso que Jesus falou aqui. É curto e grosso. Aí os discípulos com certeza falaram, uau, tipo assim, pede pra sair, o que a gente faz agora? Aí ele dá mais uma ainda, não terminou o assunto não, já tá quase chegando no fim. Aí ele fala assim, ó, se vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita, né? Ele tava comparando com os agricultores da época, que era a linguagem que as pessoas conheciam, tá? Jesus sempre falava numa linguagem que as pessoas entendessem. Aí ele disse, abram os olhos e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram o que semeiam e o que colhem. Vamos parar só nesse ponto primeiro. Aí ele fala assim para ele, olha só, galera, tem mais ainda. Olha só, gente, isso é muito sério. Esse negócio que eu falo pra vocês são coisas seríssimas. E pra você, assim, tá aí dormindo, tá só andando no automático, sem viver seu propósito, escuta isso. Ele tá falando, olha, na época havia uma colheita e havia os campos, assim, não sei se já foi uma plantação de trigo, mas assim, na Europa, alguns países você vê muito isso, é muito fácil de você enxergar. Aí você vê os campos branquinhos, assim, acho que eu tenho algumas fotos de julho, não sei se eu tirei, eu mudei de celular, mas se eu tiver depois eu posto. Branquíssimo, assim, você vai andar, que é o trecho onde eu vou correr, e tem assim na época das colheitas assim, branquinhos, prontinho para colher. Aí até se lembra, aí vocês falam, abram os olhos e vejam, os campos estão prontos para a colheita. Aquele que colhe já recebe o salário. O que ele está falando? Que você que tá aí, o campo tá preparado, ou seja, ele falou numa linguagem primeiro para a mulher, que assim, que as pessoas estavam adorando aquilo que elas não sabiam. Agora ele tá falando para os discípulos, olha só, os campos estão maduros, ou seja, as pessoas já estão preparadas. Os corações estão prontos. A sede existe. E ele fala, aquele que colhe está recebendo seu salário. Ou seja, se você começou a fazer, faça alguma coisa, tem uma colheita já para você. Assim, o campo está lá, você não está fazendo porque você não quer. Porque assim, aqueles que fazem, primeiro ele fala num sentido espiritual, estão recebendo o salário dele assim, para a vida eterna, porque elas não estão fazendo coisas somente pensando aqui. Então, gente, o que ele está falando aqui é muito mais profundo. Ele estava falando com os discípulos, aquele encontro que ele teve com a mulher. Não é só aquela questão assim da gente falar se vai empreender e pensar só em questões financeiras. Ele falando assim, o campo está lá madurinho, aquele que já estão colhendo, já estão recebendo. Porque ele fala assim, ele continua, de forma que quem semeou e quem colhe estão se alegrando. Que seja assim, ele tá falando, eu tô chamando vocês para colher coisa que vocês não plantaram. E às vezes você fala assim, nossa, mas Primeiro ele tá falando de coisa espiritualmente, olha, os campos estão prontos, a sede existe, as pessoas estão querendo dar água que você tem para dar, mas tu tá aí e não tá fazendo nada. Aí ele pega o exemplo do campo, olha o campo, tá madurinho, tá lá pronto para colheita, alguém já semeou, e falou, quem está colhendo já tá tendo seu salário, porque eu tô chamando você, ele tá falando para colher aquilo que você não plantou. Aí ele fala, assim é o ditado, um semeia e o outro colhe. Ele tá falando lá que nessa plantação, um semeou e o outro tá colhendo. Ou seja, que nessa plantação, quando você vai no campo, alguém foi lá, fez o campo, preparou, fez o trabalho mais duro. E você que tá chegando agora de uma próxima geração, tá ali para colher. Aí ele vem, eu tô chamando você. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Aí ele fala, outros realizaram um trabalho duro e vocês vieram para usufruir do trabalho deles. O que ele está dizendo, gente? Tem um campo já preparado, as pessoas estão lá e você não está aí fazendo o que você tem que fazer. Primeiro a gente vai falar do ponto espiritual, as pessoas estão lá, estão sedentas de uma novidade, estão sedentas dessa água que você tem. O campo está prontinho, foi semeado. Só que você aí não tá colhendo, eu tô te chamando para colher aquilo que você não plantou. Isso também vai servir para você. Por isso que Deus está buscando pessoas empreendedoras para colher daquilo que elas não plantaram. E você tá aí com a sua ideia, com as coisas que você fez, assim, ele só tá precisando de alguém de uma forma criativa para jogar a semente. Assim, para colher. Então é tempo de colher, mas fala assim, como assim eu vou colher daquilo que eu não plantei? Porque assim, Jesus, muita coisa já foi semeada. As pessoas estão sedentas e você não está fazendo nada. Agora voltando para o empreendedorismo, vamos voltar. Porque ele está dizendo o seguinte, gente,
Você com a sua ideia, você com a sua habilidade. Se você tá vendo o propósito, tem um campo preparadinho para você colher. É isso que ele tá querendo dizer. Tem um campo preparadinho para você colher, mas você não tá fazendo nada? Olha, gente, como é. Deus tá falando de uma bondade, há uma bondade em Deus. Ele tá precisando de pessoas que vão simplesmente só para colher aquilo que já foi semeado. Não roubar a colheita dos outros, mas ele tá falando assim: eu os enviei para colher os que vocês não cultivaram, outros já realizaram trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Nós, que ele está falando pra gente, que nós estamos num tempo em que a gente veio para usufruir de alguns trabalhos que outros fizeram. O que você está querendo dizer com isso? Não é ir lá na colheita dos outros, roubar, não. São algumas coisas que vão começar com você, acontecer com você naturalmente. Por quê? Porque prosperidade é algo natural. Tá vivendo seu propósito? Então, o que ele tá querendo dizer? A prosperidade vai ser algo natural. No exemplo da mulher, ele tá falando, o campo tá prontinho. Eles estão lá. Talvez foi Jacó, foi alguém que falou, né? No sentido de levou o evangelho para eles. Assim, eu só cheguei agora, tô só colhendo aquilo que uma outra pessoa semeou. E quando ele tá levando pro empreendedorismo é que, gente, olha, a sua ideia, a sua forma. Tem pessoas sedentas por aquilo que você tem. E eu tô te chamando pra você colher de coisas que você nem cultivou. Ele tá falando assim, você tá pensando, você vai fazer, você vai planejar, você vai fazer tudo aquilo da forma que você pensa, você vai fazer bonitinho. Só que a colheita vai ser maior do que você tá esperando. É isso que ele tá dizendo pra você, empreendedor, a colheita vai ser maior do que você tá esperando. É simplesmente isso, gente. Ele tá falando com coisas muito simples e bem na lata.